Gostaria de convidar ao palco para as considerações iniciais Dr. Youssef Ali Meri Júnior, presidente da FEUESP, a Federação dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios do Estado de São Paulo. Dr. Youssef, bem-vindo. Muito boa tarde a todos. E nós estamos aqui para o nosso último painel do Conecta, do segundo Conecta. Isso para nós é um prazer muito grande. E falando agora sobre esse, porque o tema mudou um pouquinho. O tema agora é política. E para falar de política, ou em falar de política, eu tenho duas notícias para vocês. Uma ruim e a outra um pouco pior. A ruim, todo mundo sabe que a política está como está. Nós estamos vendo nos jornais aí e realmente as notícias parecem que não se contentam em serem ruins, elas querem piorar. E nós tivemos essa semana a questão do Senado, e estamos tendo todas as denúncias, as delações, os vazamentos, e isso realmente está nos prejudicando muito. A que é um pouquinho pior do que essa, e ela é pior só à primeira vista, ela não é pior de todo. Qual que é? É que sem a política nada se resolve. É por isso que a importância de uma discussão como essa, com uma pessoa preparada como o Luiz Felipe Dávila, sobe, a importância cresce enormemente, porque nós precisamos discutir, sim, política, para que não volte a acontecer essa realidade que nós estamos vivendo. Essa situação que nós estamos hoje, com o parlamento como um todo, completamente virado de costas para a população. Com o parlamento sem ter nenhuma condição de executar nada em conformidade com o que a população quer. Uma situação muito interessante aconteceu outro dia, em que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, justificou que ele ia para Porto Alegre com o avião da FAB, que isso é uma prerrogativa de ministros, usar avião da FAB de modo particular. Ele justificou que fazia isso por uma questão de segurança, por medo de ser hostilizado num aeroporto ou qualquer coisa assim. Ora, isso para nós, a primeira coisa que vem é o seguinte: uma pessoa que tem medo de frequentar um aeroporto por medo de hostilidade, de ser hostilizado, não tem condição de ser ministro. A hostilidade está quase que no coração do brasileiro. Mas nós não estamos pedindo para ele frequentar a torcida do Flamengo com a camisa do Corinthians. Nós estamos pedindo para ele simplesmente viajar num avião de carreira no aeroporto, como fazem a maioria, a grande maioria, dos dirigentes políticos da Europa e até dos Estados Unidos, à exceção do presidente, evidentemente. E isso é uma questão natural. Nós estamos cansados de ver aí a Angela Merkel se deslocando de um lado para o outro em avião de carreira. Aliás, só para citar o caso da Angela Merkel, um dia nós estávamos em Brasília, jantando num evento da CNS, num hotel em Brasília, e, de repente, ela simplesmente passou do nosso lado. Eu me assustei e falei, mas é a Angela Merkel, e era a Angela Merkel, acompanhada de uma pessoa, dentro do hotel, evidentemente. Nós não vemos nossos políticos com essa situação, frequentando lugares públicos. Nós precisamos fazer com que os políticos brasileiros
voltem a frequentar, ou seja, que eles se sintam pessoas de carne e osso, que é o que eles não se sentem hoje. Não se sentem hoje porque são tratados e têm tratamento pelo próprio Estado de imortais. E não são, felizmente. Então, feita essa breve introdução, só para ressaltar que discutir política é uma necessidade de qualquer cidadão brasileiro. Porque a situação que nós estamos precisa mudar urgentemente. Muito obrigado e uma excelente palestra com Luiz Felipe. Muito obrigada. Então, vamos receber o cientista político pela Universidade Americana em Paris, mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, fundador e presidente do CLP, o Centro de Liderança Pública. Vamos receber Luiz Felipe Dávila. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui. Queria agradecer ao Dr. Youssef pelo convite, Barbério pelo convite. É um prazer estar aqui para encerrar esse fórum. Eu acho que o mais difícil vocês já discutiram, que é como resolver todos os problemas da saúde do Brasil. Espero que nesses últimos 2 dias, soluções criativas para resolver um dos grandes e sérios problemas do Brasil, que é a saúde, vocês pudessem ter debatido aqui alguma coisa em política pública. Mas eu vou começar a minha fala. Como vocês são do ramo, uma das coisas mais importantes na medicina é fazer bom diagnóstico. Nós precisamos entender qual é o problema. E na política nós não fazemos bons diagnósticos, porque, na verdade, nós confundimos os sintomas com as causas. Então, a gente acha que o problema é a febre. Não, a febre é apenas está dando um sinal do que está doente. Mas na política nós achamos que se nós resolvemos a febre, você resolve a doença. Não, não é isso. Então, essa história de diagnóstico pobre na política é algo que vem fazendo com que nós cometêssemos muitos e muitos erros ao implementar políticas públicas no país. Eu vou começar com um exemplo. Nós confundimos o que é mudança técnica, o que é melhoria de gestão que nós precisamos fazer, o que é melhoria de processos e o que é mudança de valores, o que é mudança de cultura, o que é mudança de comportamento, o que é mudança de atitude. E se nós não entendermos a diferença entre uma coisa e outra, nós vamos adotar soluções erradas. E na maioria do diagnóstico, em política pública, nós taxamos de um problema técnico. Se tivesse mais dinheiro, se tivesse pessoas qualificadas, se tivesse determinada lei, as coisas aconteceriam. Quase como se a parte de cultura, de crença, de valores não fosse importante. Uma das coisas que eu julgo que fez com que a política empobreceu muito, não só no Brasil como no mundo, é que nós não discutimos mais valores. A discussão de valores ela se tornou alheia à política. E nós precisamos trazer a discussão de valores para o centro da política. Porque é justamente esse debate dos valores e crenças é que vai nos fazer enfrentar a dura realidade de que muitas coisas que nós pregamos, nós falamos, na prática nós não fazemos. Vou dar um exemplo do nosso cotidiano que vocês devem ter vários. Aqui em São Paulo, é normal ver vários automóveis com o selo de eu apoio a Lava Jato, eu apoio o Sérgio Moro, mas o mesmo carro que tem esse sticker para em fila dupla, né? Quando está na estrada, está com muita pressa, pega o acostamento porque quer chegar mais rápido. As pessoas não entendem que existe uma total disparidade entre o que elas estão falando, suas atitudes, com o que elas fazem. E elas acham que isso é normal, mas eu estou com pressa, preciso deixar meu filho à escola, eu não posso chegar tarde num compromisso. E isso justifica a violação de regras, princípios. Quantas pessoas, por exemplo, defendem o discurso liberal aqui em São Paulo, pegam um avião, vão a Brasília, chegam aos ministérios e defendem subsídio para o seu setor,
mudança na política tributária para beneficiar o seu setor, impedir que a concorrência exista. Quantas pessoas dizem que eu sou pagador do cidadão, pagador de imposto, mas no fundo não paga imposto e fica esperando o refis para tentar saldar suas dívidas? Então nós temos, na verdade, uma série de incongruências entre as coisas que nós falamos e o que fazemos. E isso reflete na política. A política é um reflexo das crenças da sociedade. A política não é uma coisa estrangeira aos valores de uma sociedade. Então, se nós não gostamos do Congresso Nacional, se nós não gostamos dos políticos, na verdade, nós não gostamos de alguma coisa dentro de nós mesmos. Então, é muito importante que a principal reforma política começa pela nossa coragem, determinação de rever valores e crenças. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar buscando atalhos para resolver problemas estruturais. E aí, como Youssef disse, a política vai ficar cada vez pior. O que fez a política ficar pior é nós acreditarmos nos atalhos, que é possível dar um jeitinho, que é possível fazer reformas sem grande esforço, que é possível fazer mudanças sem pensar em perdas. Na verdade, as pessoas não temem mudanças, as pessoas temem perdas. Quando você fala que você vai mudar alguma coisa na sua casa, na sua família, que a pessoa fica olhando para você, o que nós vamos perder? Vamos perder mais férias, vamos perder dinheiro, vai diminuir a mesada, né? As pessoas estão sempre olhando em mudança, o que a mudança significa em termos de perda. Mas por que elas pensam na perda? Porque ninguém consegue fazer uma narrativa para explicar os ganhos, os sacrifícios momentâneos para ganhos futuros. Essa é a discussão madura. Imagina vocês chegarem em casa, como é o caso que está acontecendo agora com a reforma da Previdência, precisamos de um orçamento austero na nossa casa, porque precisamos equilibrar as finanças de casa. Qual é a chance dos seus filhos se engajarem em economizar se você diz que precisa equilibrar as finanças de casa? Um pode ser que ajude um mês, outro, mas depois não quer mais. Agora, nós precisamos equilibrar as finanças em casa para ter dinheiro para fazer a viagem que nós queremos como família. Queremos ir para a Disney, queremos ir para a praia, queremos comprar um carro novo na casa. As pessoas topam fazer o sacrifício porque é um bem que todos desejam. Nós precisamos saber colocar as coisas dentro do seu contexto para que as reformas ocorram. Então, está faltando narrativa no Brasil. Um pouco do exemplo que o Cif deu sobre o ministro Padilha, que não vai ao aeroporto pegar avião, é porque os políticos estão tendo enorme dificuldade em explicar o que nós temos de fazer. Por que haverá, sim, sacrifício e perdas momentâneas para ganhos futuros, que é o caso da reforma da Previdência? E que, se isso não fizer, o Brasil quebra, não é? Vai quebrar logo, não é que vai quebrar, né, no próximo ano, mas vai quebrar nos próximos 5, 6 anos. Então, nós temos que conversar, a discutir isso com a sociedade, a debater isso com a sociedade. E aí eu começo a entrar com minha injeção de otimismo na parte política. Por que eu acho que a mudança vai começar a ocorrer no Brasil? Primeiro, nós temos uma mudança geracional. Conversem com os jovens. Se vocês não tiverem filhos jovens, conversem com os sobrinhos, que seja. Essa turma de 20 a 40 anos é uma turma que tem espírito público, se importa com a política, quer fazer a diferença e, mais, não quer o Estado atrapalhando a capacidade desses jovens empreender e realizar seus sonhos. É uma juventude que vem com um DNA diferente. É uma juventude que vem com o DNA do resgate do espírito cívico e do espírito público. Algo que a minha geração não tem. Não tem. A minha geração é a geração que viveu durante a época do regime militar e nós tínhamos uma aula que chamava OSPB. E o OSPB, vocês lembram do OSPB, né? Todo mundo lembra do OSPB. Lembra a aula de OSPB? E nós fomos nota 10 na classe de OSPB. Nós aprendemos que vamos nos dedicar à nossa vida privada, esquecer a política é encrenca, né? Ou você está do lado do general, ou você está do lado errado, e vamos ser felizes, ganhando dinheiro, nos dedicando à vida privada. E nós somos muito obedientes, nós fizemos exatamente isso. E nós temos uma crise geracional.
Quem são as grandes lideranças públicas em torno de 50 anos? Então você tem a turma de 70 anos lá, que lutou pela abertura democrática e tal. Aí tem um vácuo, que é essa geração de 50, 60 anos, e aí você tem os jovens de 20, 30 e 40 que começam a aparecer no cenário, né? Então, nós temos um problema geracional. Um problema geracional que hoje está no comando das grandes empresas, que está no comando, né, do setor privado, e que começa a cair a ficha que um dos grandes erros que a nossa geração cometeu foi se afastar da política, foi não viver a política, foi taxar a política como um lugar para os outros, para o corrupto, para o malandro, e a minha contribuição para a política é apenas votar. Exercer o voto é a minha contribuição para o mundo público. E essa é a crise que nós temos. Então eu vejo uma geração nova colocando pressão para realizar mudanças. Isso é algo extremamente positivo. Mudança só virá com mobilização da sociedade. Mudança só virá quando esse querer da sociedade se transforma em poder político de mobilizar e pressionar as pessoas que têm o poder a mudar. Porque senão elas não mudam. Elas não têm coragem de mudar. E a partir de 2013, nós começamos a ver esses movimentos tomando as ruas. E qual que era a impressão de Brasília? Isso é fogo de palha, isso vai passar. É só a gente aguentar uma semana, ou máximo 15 dias de manchetes ruins, que as coisas voltam ao leito. E não voltou. Continuou a pressão desde 2013 até agora. Isso foi muito importante para despertar a consciência da classe política que não ia dar mais para enrolar a sociedade, não ia dar mais para descobrir um próximo atalho, que as reformas teriam de acontecer. A segunda coisa importante nesse cenário da mudança do setor público é um fato simplesmente contábil. O Brasil quebrou. O Estado está quebrado. Então, toda a agenda de gestão pública, de boa gestão pública, que era percebido pelas pessoas como uma coisa da direita ou algo liberal, passou a ser a agenda de todo mundo. Porque quem não equilibrar e não se preocupar com a gestão pública perde o mandato. A lei de responsabilidade fiscal vai caçar o mandato. Portanto, petistas, pedetistas, DEM, PSDB, todo mundo passou a se engajar e se preocupar com a gestão pública. E preocupar com a gestão pública é estabelecer indicadores, é saber onde tem que cortar despesa, é saber como aumentar a receita sem aumentar imposto, porque ninguém aguenta mais pagar imposto. Ou seja, a boa gestão começou a se tornar algo imperioso no Brasil, onde há dificuldade financeira nos estados, municípios e na União. Se tudo der certo, o próximo ano o governo federal vai ter um rombo de 164 bilhões de reais. Se tudo der certo, se a economia começar a retomar um pouco, se tudo der certo, nós já saímos com um déficit de 164 bilhões de reais. Daqui a pouco não tem mais o que vender, nós vamos vender todas as estatais, vamos vender tudo, e aí? E aí nós vamos ter que mergulhar no cerne das questões complicadas, que é um país que hoje taxa 37% do PIB e gasta 36% em gasto corrente. É insustentável. É que nem nós pegarmos dinheiro no banco para pagar as nossas despesas. É um problema sério. Nenhuma nação funciona assim, nenhuma família. Então, nós vamos ter que fazer as reformas difíceis. E as reformas difíceis, elas implicam em enfrentar o corporativismo do setor público. Este é o grande problema do Brasil hoje. Não só porque existe uma disparidade gigantesca de ganhos e benefícios entre juízes, militares, professores e o trabalhador da iniciativa privada. Eu vou só dar um exemplo. 1 milhão de funcionários públicos do governo federal, só o governo federal, custam aos cofres da União a mesma coisa que a aposentadoria de 35 milhões de trabalhadores da iniciativa privada. Estas discrepâncias não podem existir. Não há contribuinte que aguente pagar tantos privilégios para tão poucos. Portanto, nós vamos ter de enfrentar isso. E essas são as categorias politicamente mais bem organizadas. E aí vem uma coisa interessante. Quem perde se mobiliza imediatamente para evitar a mudança. Mas como ganha difuso para a sociedade não se move na mesma intensidade,
daqueles que resistem à mudança. Então, nós vamos ter que pressionar como sociedade. Como? Conscientizando as pessoas. Eu vou dar um exemplo de uma causa que nós, no Centro de Liderança Pública, estamos lutando bravamente agora, mobilizando a sociedade e os jovens. Vários desses movimentos vêm para a rua, MBL e outros. Nós fizemos o seguinte, nós começamos a explicar a eles o rombo da Previdência. O que está acontecendo? Por que esse rombo cresce? O que aconteceu com essa demografia do Brasil mudando numa velocidade extraordinária? O Brasil está atingindo uma demografia europeia em 30 anos, quando a Europa demorou 150 anos para chegar no mesmo patamar. A velocidade do envelhecimento da nossa população é extraordinário. E essa demografia, com baixo crescimento econômico, com um gasto rígido do orçamento que nós não podemos mudar, faz com que as contas públicas explodam. Então, nós começamos a mostrar os números. E mostrando os números, esse senso de indignação do jovem, então nós vamos para Brasília, e eles estão organizando caravanas a Brasília, vão falar com os deputados, mostram os números, levam dados. Não é uma discussão ideológica partidária, é em cima de dados e fatos. Como é que você vai responder a esse problema aqui? Vocês estão quebrando o nosso cofrinho, no dia que nós nos aposentarmos não vai ter nada para nós, porque vocês estão consumindo o nosso dinheiro, a nossa poupança, para pagar a aposentadoria de hoje. E quando chegar a nossa vez? Então, essa história da conscientização cria uma força motriz para a política mudar. E nós, as manchetes do jornal, inclusive, hoje já falam desse plano B da Previdência, e foi muito desse plano B, foi incubado dentro do nosso Centro de Liderança Pública, aqui na esquina. Qual era a história? Foi mostrar para os parlamentares que 70% do problema da Previdência estava no setor público. E que se os deputados fizessem um projeto, mantendo a idade mínima de 65 para todo mundo, e resolvessem atacar os privilégios do setor público, eles teriam um discurso político, que é, estamos abolindo privilégios, que dá voto, e resolve o problema do buraco da Previdência. Então, nós também temos que criar uma narrativa política para mobilizar a classe política. Nós não podemos pedir à classe política para cometer suicídio. Aprove um negócio que vai fazer com que você perca a próxima eleição, mas é bom para o Brasil. Não, isso eles não vão aceitar. Como nós não aceitaríamos também nos nossos negócios. Ninguém quer ser mártir, ninguém quer ir para o suicídio. Então, mas nós precisamos, então, entender qual é o problema e como é que nós vamos construir uma narrativa para convencê-los a fazer o que precisa ser feito. E o terceiro ponto, que eu acho fundamental, é a força da renovação política. Esta vai ser uma eleição da renovação política. E essa renovação vem fazendo com que várias forças começam a se mobilizar em torno da mudança. Primeiro, nascem partidos novos, como surgiu o Partido Novo. Segundo, os próprios partidos tradicionais sabem que não sobreviverão às urnas se apresentarem as caras antigas de sempre. Então, precisamos recrutar gente nova, com nova proposta, com novos ares, para que o partido tenha sucesso nas eleições. E esse espírito de renovação vai dominar a próxima eleição. 79% dos eleitores disseram que não votarão nos políticos tradicionais. Então, haverá uma demanda muito forte por mudança. Então, eu vejo que essas três grandes forças políticas vão fazer com que nós, como sociedade, vamos atacar os reais problemas de valor. Eu vou dar um problema de valor, que é gravíssimo, ao meu ver, para ilustrar qual é a importância disso numa reforma do Estado. Um princípio básico da democracia é que todos são iguais perante a lei. Parece uma obviedade, uma lei igual para todos. Mas num país como o nosso, nós achamos que uma lei igual para todos, como é o caso da Previdência, onde todo mundo teria que se aposentar com 65 anos, nós achamos que é uma injustiça. Como uma lei pode ser igual para todos num país com tanta disparidade de renda, com tanta disparidade regional? Uma lei igual para todos é uma lei injusta. Se é uma lei injusta, precisamos ter leis de compensação para resolver essas injustiças. E aí nós começamos a cavar o buraco das excepcionalidades. A lei no Brasil, a lei mestra, não vale para quase ninguém. Porque como tem, cada inciso
ter uma exceção para uma categoria, logo, a lei que deveria valer para todos não vale para ninguém. Pega a lei tributária no Brasil. Pega uma questão da lei tributária, um capítulo, PIS e COFINS. Tem um PIS e COFINS para cada atividade. Tem ICMS para cada atividade. Cada atitude que nós fazemos de dar concessão para um setor, para achar que está consertando uma injustiça, cria enormes distorções na cadeia. E aí nós temos absurdos, aberrações, que acabam fazendo com que a carga tributária no Brasil seja hoje a mais alta entre os países em desenvolvimento do mundo. Que nós tenhamos a taxa de juros mais alta do mundo. Por quê? Porque isso significa o custo de financiar as excepcionalidades que nós temos em tantas leis. E isso para tudo. O pequeno empresário tem o simples, o grande empresário que exporta não paga o imposto da exportação, o outro tem um PIS e COFINS diferenciado. Só PIS e COFINS, existem 1.800 páginas na legislação trabalhista, na legislação tributária. 1.800 páginas só de PIS e COFINS de excepcionalidade. Então, nós chegamos a esse ponto porque nós não enfrentamos essas reais questões. E se nós não enfrentarmos esses valores e conceitos, vai ser muito difícil fazer as grandes reformas do Estado. Educação é a mesma coisa. Nós todos sabemos que uma educação pública de qualidade é fundamental para ter igualdade de oportunidade para todos os brasileiros. Todo mundo sabe isso. Agora, como é que nós vamos fazer isso com a estabilidade do professor? Que um professor, nós não podemos demitir um professor que não está ensinando os nossos filhos na sala de aula não pode ser demitido. Um médico que está faltando nos seus plantões não pode ser demitido. Como é que nós vamos melhorar o sistema? Então, nós temos de enfrentar, são questões difíceis. Como é que nós vamos fazer com que a educação melhore quando nenhum dos nossos filhos quer ser professor, como nenhum dos nossos filhos quer ser político? E quem acaba sendo professor é o pior da escola. Aquele que não entrou em nenhuma outra universidade, ele acaba indo para a licenciatura. E essa é a turma que está ensinando os nossos filhos. Como é que nós vamos preparar o Brasil para a era da economia do conhecimento, onde 2/3 do PIB é produção de conhecimento, num país onde 48% dos nossos jovens não terminam o ensino médio? Esse é um problema social que nós estamos deixando para as próximas gerações gigantesco. Porque hoje ainda tem o que nós chamamos de trabalho laboral, né, de baixa capacidade intelectual, ainda existe alguma coisa. Mas daqui a 10, 15 anos acabou. Não terá nem mais como acomodar essas pessoas. Então, nós temos de enfrentar os reais problemas. E nós só vamos enfrentar os reais problemas se nós, como sociedade, nos mobilizarmos, não só em torno das mudanças na política, como em participar da política. E é por isso que, pela primeira vez na vida, eu estou me colocando à disposição para participar do jogo político. Eu achei que eu nunca ia fazer isso. Eu, como um bom aluno de USPB, eu sempre achei que eu podia contribuir muito mais na parte de formulação de políticas públicas. Mas, dessa vez, eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia por uma razão muito simples. Eu não consigo imaginar, se o Brasil descarrilhar a partir de 2018, elegendo um outro populista, eu deitar na minha cama, mudar do Brasil, vou embora para outro país, e cada noite que eu deitar, eu falo assim, eu não fiz o suficiente para ajudar a fazer com que o nosso país não entrasse no caminho do desastre. Eu não ia conseguir viver com esse peso, com essa culpa. Então, pela primeira vez, eu vou entrar no jogo eleitoral, aqui no estado de São Paulo. Eu sou um dos pré-candidatos hoje ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB. E vou enfrentar. Vou enfrentar porque, se nós não fizermos isso, nós vamos ter que explicar para as próximas gerações dos nossos filhos e netos por que nós deixamos um país muito pior para eles do que nós herdamos dos nossos pais. Esse é o preço que nós vamos ter que contar. Por que vocês nos deixaram essa bomba na nossa mão? Por que vocês não fizeram a parte de vocês? Por que vocês não fizeram as reformas que tinham que ser feitas? E a próxima geração vai cobrar a gente.
vai ser a primeira geração na história do Brasil que vai deixar um país pior do que herdou dos pais para os seus filhos. E isso, para mim, é inaceitável. A gente tem que fazer tudo o que a gente pode, cada um do seu jeito. Mas eu convido a todos a se engajar muito na política. Não podemos tratar a política apenas como cidadãos passivos. Se fizermos isso, nós corremos um sério risco de perpetuar os 3 males que arruinaram o país, que é o populismo, que é o corporativismo e que é o Estado patrimonialista. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela apresentação, já ocupa aqui um dos lugares no nosso palco. Eu gostaria de convidar novamente o Dr. Youssef para fazer a moderação deste nosso painel. Seja bem-vindo e vocês, por gentileza, participantes do nosso encontro, podem encaminhar as perguntas, como fizemos nos painéis anteriores, por escrito, utilizando o formulário que vocês receberam na sacola com o material do evento. Então, Dr. Youssef, por favor, com a palavra. Alô? Bom, muito obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, Youssef. E eu quero fazer uma proposta com vocês aqui, de mudar um pouquinho. Como nós estamos fechando o nosso Conecta, na verdade, eu acho que a gente pode ouvir alguma pergunta, se for da vontade de vocês, ao invés de escrever, fazer perguntas oralmente. Então, nós aguardamos aí inscrições para isso. Mas, antes disso, eu quero fazer uma colocação e uma pergunta para o Luiz Felipe. No seu livro, que nós vamos distribuir, você vai autografar agora, em seguida, você coloca uma situação, principalmente na educação e na saúde, que eu vejo que são os 2 pontos fundamentais, que nós pecamos, os governos pecaram ao longo dos anos. Você fala de voucher. Isso muito nos agrada, porque o voucher significa que a saúde pública e a educação pública vai ser financiada pelo Estado, que recolhe o nosso dinheiro por intermédio dos impostos, e executada pela iniciativa privada, fugindo aí do corporativismo, do funcionalismo público e da estabilidade, dessa coisa toda. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho nessa proposta que nos é muito cara. Bom, uma das coisas que sempre faz um sistema melhorar é a competição. Não precisa ter um modelo único num país com tanta diferença. Por isso que um dos mandamentos do meu livro é o verdadeiro federalismo, é a descentralização do poder, né? É devolver mais poder para os estados e municípios. Por que isso é importante? Porque eu acho que estados e municípios têm que ser laboratórios para testar políticas públicas. E se você testa localmente, as que não dão certo, você pode interromper rapidamente. Agora, numa política nacional, se você diz que agora toda a saúde tem que ser gerida de uma determinada forma, se não funciona, o custo político de recuar é gigantesco. Ao passo que, se nós deixarmos estados e municípios com cada realidade local descobrir modelos, fazer experimentos, testar coisas diferentes, nós vamos ter modelos vencedores. E por que eu acho que o voucher é algo extremamente importante? A meu ver, mesmo os hospitais públicos deveriam ter a mentalidade de capturar os vouchers e prestar um bom serviço. Isso vai obrigá-los a prestar bom serviço. Por exemplo, eu tive recentemente no INCOR, aqui em São Paulo. E no INCOR, uma coisa muito interessante me chamou a atenção. 50% hoje da receita do INCOR vem dos convênios.
Os convênios ajudam a manter o SUS funcionando bem lá. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca numa criança que precisa ter um coração artificial durante um tempo. Isso não está na tabela do SUS. Bom, mas lá pode fazer operação, porque como está sendo financiado por parte dos convênios, tem dinheiro para o hospital financiar este custo para um paciente do SUS. E isso me parece que, se fosse um modelo padrão, obrigaria os hospitais, as organizações, a pensar em resultado, em eficiência, em competitividade, porque senão ela não vai ter esse dinheiro. E sem esse dinheiro, o INCOR não sobrevive. E isso é muito importante. Então, a receita dos convênios para um hospital público é fundamental. E não deixa de ser uma espécie de voucher. Porque se o hospital não for bom, se o serviço não for bom, eles vão fazer convênio com outro hospital, não com aquele. Então, eu acho que toda essa forma de estímulo a criar novos modelos é fundamental para melhorar a questão do serviço público. Uma das coisas que eu defendo no livro também é que nós temos que sair do Estado assistencialista para o Estado prestador de serviço. O Estado tem que tratar o cidadão como consumidor final. Eu quero saber como é que está sendo o atendimento no hospital. Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, não tem que estar preocupado com atividades meio, quanto a obra, quanto é o custo. O que a educação tem que ficar gastando tempo com tijolo, com merenda? Tem que pensar se o aluno está aprendendo ou não. E se não está aprendendo, tem que corrigir rápido. Os indicadores internacionais, que é o PISA, que é o exame que mensura as crianças, os jovens com 15 anos, o Brasil vem caindo ano a ano no PISA. É um dos piores países do mundo, enquanto a gente está aumentando o investimento em educação. Está errado. Em São Paulo, educação. Nós gastamos, em média, no ensino médio, R$7.000 por aluno ano. Imagina um voucher de R$7.000, um pai decidindo se vai colocar o filho numa escola pública ou privada. Isso vai ajudar a escola pública a melhorar, porque se a escola pública não melhorar, ela acaba, porque não tem mais nenhum aluno. Então, eu vejo isso como algo extremamente importante para dar essa injeção de renovação, aumento da eficiência e foco em prestar um melhor serviço para a população. Eu tenho a pergunta aqui do Jefferson Pechara, que ele diz o seguinte: atualmente Brasília está pegando fogo politicamente. O judiciário com posturas duvidosas, a classe política querendo acabar com a Lava Jato, as mídias, às vezes, criticando. Por que os movimentos de rua sumiram? E o povo só usa rede social. O povo só usando as redes sociais e não vão para a rua. Olha, primeiro, os movimentos não desapareceram, eles mudaram o seu DNA nesse novo contexto, porque não existe mais uma questão que tanto inflama a sociedade como foi a questão do impeachment. Agora, eles estão focados naquilo que realmente importa, que são as reformas estruturais do Estado. Por exemplo, eu falei que vários desses movimentos hoje estão conosco lá no CLP, engajado na aprovação da reforma política, na defesa do voto distrital, na reforma da Previdência. Agora, isso não traz multidões para a rua. Vamos discutir a reforma da Previdência? Isso não vai. É muito mais fácil você convocar as pessoas para derrubar um presidente ou para discutir a questão da corrupção. Mas quando a gente está falando dessas coisas, essas reformas estruturais, é algo que exige muito mais profundidade e talvez não tanto mobilização de massa. Mas essa mobilização que hoje ocorre no Congresso, ela está sendo fundamental para mudar a percepção dos deputados. Criou-se um novo movimento chamado Ranking dos Políticos. Vocês entram nisso na internet, o ranking dos políticos dá nota para cada parlamentar conforme a votação que eles dão aos projetos importantes ao país. E hoje, essa turma, esses meninos, tem uma influência no Congresso Nacional muito maior do que muitas mídias tradicionais, porque a pessoa se importa com a nota que ela vai ter naquele painel e que, quando o eleitor for votar, vai consultar aquele painel e vai dar que nota que aquele parlamentar está tendo de desempenho. Então, eu acho que os movimentos estão mudando de papel. Eles estão muito mais hoje engajados em se aprofundar em alguns temas e fazer com que isso mude no Congresso Nacional do que tanto a mobilização de rua. Internet, eu vejo que tem uma outra coisa. A internet é um fórum extremamente importante para desopilar o fígado, né? As pessoas entram na internet em um minuto, falam tudo, xingam, reclamam, tal,
mas aquilo dá uma certa temperatura das coisas. E a temperatura é importante para que isso ajude a balizar a discussão pública. O que eu acho que a internet faz, ela traz o senso de urgência à tona. E o senso de urgência é fundamental na hora de definir prioridades. Nós vamos começar a esquentar, hein? Vamos lá. A pergunta da Elaine aqui, pergunta bem direta. Por que você escolheu o PSDB como partido político? Boa pergunta. Olha, por 3 razões. Primeiro, eu tenho uma história com o PSDB que vem desde 93. Eu filiei no PSDB em 93, participei da campanha do presidente Fernando Henrique, então, e para mim aquele foi um momento histórico. Eu era um jovem e eu entendia que aquele momento, se nós perdêssemos aquela eleição para o Lula, que o Brasil ia descarrilhar. E não dá para acreditar que, depois de tantos anos, em 2018, nós estamos vivendo exatamente aquela mesma situação. Se errarmos a mão em 2018, nós teremos um grande problema pela frente. Segunda coisa, porque o PSDB paulista é muito diferente de outros PSDB. O PSDB paulista está no poder há 22 anos porque boa gestão dá voto. O PSDB está aqui com essa gestão, alternância de Geraldo Alckmin e José Serra, porque é boa gestão da voto. Você pega o ranking de competitividade dos estados, São Paulo está em primeiro lugar, disparado em todos os indicadores. Então, isso é importante. Aqui nós temos uma herança bendita no PSDB em São Paulo. E terceiro ponto é que é o partido, ao meu ver, que tem capacidade de mobilizar a sociedade e eleger o próximo governador. Eu fui convidado pelo Partido Novo para ser candidato, mas disputar uma eleição majoritária num partido pequeno é apenas brincar de disputar a eleição. A chance de ganhar é muito grande. Se eu quisesse, talvez, disputar uma vaga para o Congresso Nacional, tá certo? Aí você pode pensar numa gama maior de partidos. Mas para a eleição majoritária, você não estar dentro de um grande partido, a chance de ganhar é muito pequena. Portanto, eu vejo que tem um histórico importante no estado de São Paulo, de boa gestão, tem uma história minha com o partido, dessas lutas aí desde 93, e também tem esse lado que é um partido capaz de vencer eleições em São Paulo. Tem agora a pergunta do Dr. Ferrari, Dr. Luiz Fernando Ferrari, que diz o seguinte: o professor Zé Pastore, que nos falou hoje pela manhã, ele citou que a nossa Constituição tem 75 vezes a palavra direito e apenas 4 vezes a palavra dever. Como poderemos mudar isso, ou se com isso é possível dar certo? Esse é justamente nossos valores, né? É o valor desde que Gilberto Freire falava da Casa Grande e Senzala, né? Então eram todos os direitos ao dono da Casa Grande, né? E deveres não tem quase nenhum. Então isso é a nossa cultura paternalista, isso é a nossa cultura populista. Na nossa cultura paternalista e populista, nós não acreditamos em instituição, nós acreditamos em contato humano. As pessoas é que resolvem os nossos problemas, não são as instituições, né? Então, essa história do fortalecimento das instituições é cortar estes laços, né, do paternalismo, do populismo. Nesse meu livro, eu também discuto o Sérgio Buarque de Holanda, que toca num outro ponto importante. Ele fala assim: a democracia não pode dar certo no Brasil porque não existe o espaço público, só existe a família e o Estado. E o espaço público, onde todos os cidadãos são iguais, onde há discussão do destino da nação, não ocorre. A discussão ocorre ou em casa, na esfera privada, ou no Estado. Então, não tem um espírito público. E eu acho que o que começa a aparecer agora é uma geração muito preocupada em resgatar o espaço público. E isso é que me anima nessa mudança do Brasil. Essa juventude quer, sim, cavar o espaço público e quer deixar de ficar à mercê ou das conexões na iniciativa privada, ou do que eram antigamente os grandes empregos na área pública. Então, eles querem ser empreendedores. E, para empreender, precisa cavar o espaço público, porque, senão, o empreendedorismo não ocorre. Eu vou tocar exatamente nisso, pegar esse gancho da geração Y, e eu queria ser tão otimista quanto você. É por isso que eu faço a pergunta, porque depois da resposta eu quero me tornar otimista como você. Quais são os dados objetivos que nós temos para pensar isso? Só esclarecendo, eu sou pai de um casal da geração Y, entendeu? E os meus filhos eles têm esse sentimento e tudo, mas
a política não é exatamente o que eles gostariam, entendeu? Pelo contrário, acham que a política é aquela questão ainda muito difícil no Brasil e precisa mudar muito, tudo isso. É interessante, né, Youssef, se nós entendemos quais são os valores que movem cada geração. Eu vejo, a minha geração é a geração do status, né? Então, você quer um emprego que te deu status, você pensava no cargo, você pensava no bônus, no título que você vai ter na empresa, né? Uma geração um pouco antes, qual que era o sonho de consumo? Trabalhar nas estatais, era ser funcionário da Petrobras, funcionário da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil, né? Eram os grandes empregos almejados, né? Essa juventude tem uma coisa muito especial. Essa juventude, o que é importante para eles, as coisas precisam ter significado. Eles não se movem por dinheiro, eles não estão nem aí com cargo, eles não estão nem aí com Estado. Ou as coisas têm significado para eles, ou aquilo toca o coração, ou eles não saem da cadeira. Então, uma geração que se preocupa com propósito, com significado, vai transformar o mundo. Porque é assim, todas as pessoas que fizeram coisas extraordinárias na história da humanidade fizeram por causa de propósito e significado. E isso passou a ser a commodity da nova geração. Por isso que eu acho que essa geração, ela tem sim um poder transformador muito grande. E que enquanto nós vamos estar falando assim, não, mas pensa bem, você pode viver melhor, ganhar uma coisa melhor, isso não é distração para eles. Nós não vamos corrompê-los com esse apelo. Ou as coisas têm significado, ou têm senso de propósito, ou esses jovens não se mexem. Então, quando eles resolvem se mexer, é porque algo bateu. O porquê virou mais importante do como, do status. E isso é transformador numa sociedade. A próxima pergunta é do nosso querido Zé Carlos Barbério. O símbolo do Conecta é criando valor. Quantos jovens como você estão nessa proposta de criar valor para o nosso futuro? Olha, no CLP, no Centro de Liderança Pública, onde eu trabalho, a idade média das pessoas que trabalham, são 25 pessoas lá, é 24 anos. Idade média. São pessoas que estão lá por causa de valor. Querem resgatar esse valor, o valor de mudar a política, mudar a sociedade. Elas querem sentir que elas estão fazendo algo para o país, algo para a comunidade, algo para o mundo público. Então, às vezes, não tem, talvez, a pegada política partidária, mas a pública tem. Eles querem transformar a coisa pública. E uma das coisas interessantes nesse mundo do significado dos jovens, que a principal mudança que eles querem fazer é a mais benéfica de todas, e vai mudar, inclusive, a política partidária, que é a desintermediação do Estado e a sociedade. O que incomoda nessas pessoas, nesses jovens, é tantos cargos que separam a vontade do povo do tomador de decisão. Né? Imagine um jovem para chegar no gabinete do governador. Né? O que ele tem que passar? Pelo portão, pelo policial, pela porta, pelo assessor 1, assessor 2, 10, é impossível. E no mundo que eles vivem, que é o mundo que nós vivemos, alguns de nós ainda não perceberam muito isso, que é o mundo que não tem mais comando e controle, não é o mundo mais da hierarquia, é o mundo de rede, é o mundo da horizontalidade, é o mundo da proximidade. E esse é um outro universo. E esse é um universo que o setor público está tendo enorme dificuldade em se adaptar, porque isso quebra toda a estrutura que o Estado foi organizado. Então, eu vejo que o que esses jovens querem fazer, o que eles acham que é a coisa mais benéfica para o país, é desintermediar a relação do Estado com a sociedade. O governante está resolvendo os problemas da sociedade, não é ficar pensando tanto nessa parte hierárquica. E uma estrutura hierárquica como é o Estado, nunca vai conseguir responder na velocidade que as pessoas querem às demandas da sociedade. Por isso, essa desintermediação por meio da tecnologia vai mudar completamente o propósito do partido, o propósito do sindicato. Outro dia eu fui dar uma palestra na UGT, eu falava isso a eles. Se vocês ficarem aqui tentando descobrir como é que vai substituir o imposto sindical por uma outra taxa para sobreviver, vocês têm uma sobrevida de 3, 4 anos, depois acabou, porque vocês vão se tornar irrelevantes para as pessoas. Então, vocês vão ter que se reinventar. O que vocês vão ter que fazer é oferecer treinamento, como é que as pessoas podem se adequar à nova mão de obra, né? O que as novas tecnologias do futuro,
a negociação coletiva, vocês vão ter que mudar o papel de vocês, senão vocês vão perder relevância, vocês vão se tornar irrelevantes. Então, isso vai forçar partidos políticos, sindicatos, todas essas estruturas hierarquizadas a repensar o seu propósito, o seu papel, porque senão eles vão se tornar irrelevantes. A próxima pergunta aqui é da nossa Sônia Freitas, nossa historiadora, assim como você, Luiz Felipe. É uma apaixonada por história e por livros. Que bom. E a preocupação dela é que, a exemplo do ensino universitário e do mercado editorial, que estão sendo invadidos pelo capital internacional, pelo capital estrangeiro, a saúde não corre o mesmo perigo sem ter o setor regulado? Eu acho que a regulação é muito importante, mas eu acho que a regulação só pode entrar depois que esses vários experimentos começam a dar resultado, porque senão a regulação pode matar a competição. Se a regulação se antecipa o que vai acontecer, então sempre vai ter um certo descasamento entre a regulação e a inovação. Veja só na questão da tecnologia. Agora que começa um movimento forte no mundo para regular, né, o papel do Facebook, o papel da Google, né, porque começa, na verdade, a criar quase que outros monopólios. E aí o Estado precisa entrar e regular. Mas se começasse a regular isso, no dia que esses fundadores dessas empresas ainda estavam no estado de garagem, ou saindo da garagem, ou começando a dar os primeiros passos, provavelmente nós teríamos matado toda a inovação que poderia surgir. Então, a regulação, para mim, sim, é algo importante, mas é importante depois que nós tivermos um arcabouço grande de experiências, que nós temos que entender qual é o real papel da regulação, porque senão ela vai acabar distorcendo e matando a competição e a inovação no setor de saúde. Só com relação ao capital estrangeiro, qual que é o seu pensamento? Não, eu acho que o capital estrangeiro ele vai entrar... assim, o capital hoje não é nem estrangeiro, eu falei, o capital não tem pátria no mundo hoje, né? E toda tentativa de brecar o capital é um tiro no pé. O que eu acho que nós temos que fazer tem que entrar de forma transparente e clara, porque senão sabe o que vai acontecer? Eles arrumam um laranja nacional, o dinheiro vai entrar de algum jeito, arrumam um fundo. Assim, o capital vai sempre descobrir uma roupagem jurídica para entrar quando há oportunidade. Não dá para conter o capital. Então, eu acho que nós temos muito mais que ter mais regras de transparência, como esse capital faz, né? E a outra coisa que eu acho importante, no fundo, nós ainda temos o cacuete antigo de pensar como que o capital afeta as coisas físicas do mundo, né? Então, eu estou vendo a briga em Brasília também. Os chineses vão comprar todas as terras no Brasil, os chineses vão comprar todas as retransmissoras de energia do Brasil. Quando, no fundo, a coisa que mais vai valer é o capital do conhecimento. E o capital do conhecimento, se nós não produzimos conhecimento aqui, os nossos talentosos brasileiros vão embora para onde o conhecimento é produzido. Eu digo que os Estados Unidos ainda vai continuar sendo, ao meu ver, uma das grandes potências no mundo, porque o que eles gastam em pesquisa e desenvolvimento é a soma de todos os países do mundo juntos. Enquanto eles tiverem esse absurdo de recurso em pesquisa e desenvolvimento, as universidades americanas vão atrair as cabeças mais brilhantes do mundo, porque os centros de pesquisa estão ali, o dinheiro está ali, a produção do conhecimento está ali. E isso vai criando um ecossistema. É o pesquisador, é o empreendedor, é o capital fácil, é a chance de abrir um negócio, não dar certo, fechar rápido, mudar para outra coisa. Então, isso vai criando esse ecossistema. Então, eu acho que a gente tem que pensar as coisas de forma sistêmica no Brasil. Nós temos que pensar como é que nós vamos criar um ecossistema desse. Porque não é uma variável que vai mudar. Então, não acho que o capital estrangeiro. É o capital estrangeiro, como é que ele pode, ou o capital nacional, o que seja, como é que ele vai desencadear a construção do ecossistema. Por exemplo, caso da universidade, que nós estamos falando daqui a pouco. O orçamento da USP é quase 9 bilhões de reais. 9 bilhões. Poucas universidades no mundo têm um orçamento desse tamanho. Quanto que está indo desse orçamento para pesquisa e desenvolvimento? Essa é uma universidade que está gastando 102% com gasto corrente de professores. É um absurdo. O que ela está produzindo de conhecimento? Que pesquisa de ponta eles estão fazendo junto com a iniciativa privada? Existe até uma resistência, não podemos nos prostituir, procurar o setor privado, fazer pesquisa. Não é assim.
A utilidade da USP, a importância da USP é como uma provedora de conhecimento. É isso que vai ajudar a sociedade paulista a progredir, o Brasil a progredir. Então, o dinheiro tem que estar indo para a pesquisa e não para ficar financiando folha de pagamento dentro da universidade. Não é isso. Então, nós temos de entender essas coisas, porque é essa produção de conhecimento que vai ser vital para colocar o Brasil e São Paulo nessa era do conhecimento de ponta. Então, eu acho que nós temos que realmente repensar essas coisas e não ter medo da discussão. Não tem que ter medo da discussão, a gente tem que trazer as discussões. Depois nós podemos chegar à conclusão, como sociedade, que a gente quer continuar com esse modelo, pagando essa conta, e tudo bem, mas pelo menos é uma escolha consciente. O que não pode é não ser uma escolha consciente, ser uma escolha ditada pelos interesses corporativistas contra o interesse da coletividade. A próxima pergunta é da Aline. Qual a sua opinião sobre a reforma política feita pelo Congresso? Que foi quase uma não-reforma, né? E como poderemos acabar com os privilégios dos políticos se eles próprios fazem as leis? Olha, de novo, nós precisamos convencê-los a fazer a reforma. No CLP, uma das nossas grandes bandeiras que a gente vem defendendo há mais de 8 anos é o voto distrital. Eu considero que o voto distrital é algo extremamente importante para mudar a cultura política. O voto distrital é muito melhor do que o voto proporcional? Não, não é. Não existe nenhuma correlação se você pegar os sistemas eleitorais do mundo, qual que é o melhor e pior. Mas, para mim, a gente tem que defender reformas que mudem valores. E qual é o valor que é fundamental nós mudarmos hoje na política? É o aumento da responsabilização dos nossos representantes. Os nossos representantes têm que disputar a eleição, o nosso parlamentar, num distrito, para o eleitor poder cobrar e fiscalizar o que ele está fazendo, como ele está votando. Hoje, 70% do eleitorado não se recorda em quem votou para deputado. Né? Eu nem faço essa pergunta que é tão embaraçosa, se eu perguntar quem se lembra quem você votou para deputado federal, estadual, vereador, que quase ninguém levanta a mão porque já esqueceu. Ou seja, as pessoas não são criteriosas na escolha dos seus representantes. E o voto distrital vai obrigar essa questão do elo entre o representante e o eleitor. Então, me parece algo extremamente importante. O voto distrital andou muito nesses anos e eu acho que vai ser aprovado. Aliás, hoje deve estar sendo votado no Senado o projeto do senador José Serra do voto distrital. E, se for aprovado no Senado, vai para a Câmara. E eu acho que tem grandes chances de aprovar. E como é que nós fizemos esse processo de convencimento dos parlamentares? Nós fizemos um estudo com os 513 parlamentares do mapa eleitoral de cada um dos parlamentares nas últimas 4 eleições. E o que mostra? Que 80% do Congresso já é distrital. Quem se elege deputado hoje? É o ex-prefeito de uma região, é alguém que tem uma ascendência numa região. Então, o voto já é distrital. Quando você mostra que a chance de se reeleger é 80% e a campanha vai custar 70% mais barato, porque ele não vai ter que percorrer o estado inteiro atrás de voto, ele só vai ficar na cidadezinha dele, no distrito dele, na região dele. Então, ele fala, pô, esse negócio não é tão ruim, é bom para mim, eu me elejo mais fácil e a eleição custa mais barato. Então, se nós tomarmos esse não inicial, botar a malinha debaixo do braço e virar as costas e ir embora, a gente não vai convencer. A gente tem que pegar aquele não e entender o que ele tem medo. Ele tem medo de perder a eleição. Como é que eu vou mostrar com os dados que ele tem mais chance ainda de ganhar a eleição se o voto for distrital? E aí, quem perde com o sistema do voto distrital? É importante. Se eles ganham, quem perde? Vai perder o que a gente chama de votos corporativos, ou seja, igreja, sindicato, esse voto que é muito pulverizado, mas que acaba elegendo deputados por causa da sua capacidade de ter uma tribo grande espalhada pelo Estado. Celebridades, a celebridade não vai fazer mais nenhum sentido, porque você elege uma celebridade, aquele voto da celebridade não vai ajudar mais a eleger os outros que não têm voto suficiente, só vai utilizar aquele voto para eleger aquela própria pessoa. Então, os partidos aí vão ter muito menos interesse em celebridades. Então, esses são os grandes perdedores de um sistema do voto distrital. Portanto, eu acho que a reforma política no Brasil, ela sim precisa ter o voto distrital, isso é fundamental, e a reforma que foi aprovada, evidentemente, não mudou absolutamente nada na regra do jogo. Por quê? Porque esse Congresso está acuado, esse Congresso quer saber qual é a regra do próximo ano que eles vão se eleger. E eles estão morrendo de medo de perder a eleição já por causa dessa força da renovação política. Então, eles fizeram uma tática defensiva de preservar a regra para que eles possam se eleger. Então, mantiveram
o dinheiro de televisão e o fundo partidário para beneficiar os grandes partidos, mantiveram o voto proporcional, que vai ajudar de novo os puxadores de voto e legenda a eleger um monte de gente que ainda não tem voto suficiente, e, portanto, em 2018, esse é o preço que nós vamos pagar para poder ter a mudança em 2022 com a adoção do voto distrital. Essa pergunta agora eu acho que é da geração Y, hein? Da Rebeca. Pensando no conceito de mundo em rede, citado pelo senhor, como aproximar as gerações e como utilizar as mídias digitais como modo de engajamento? Olha, a geração Y tem que ser coaching da nossa geração. Essa é a verdade. Eu jamais consigo usar um aparelho desses eletrônicos se não for com a ajuda dos meus filhos. Meus filhos eu estou perdido, não sei fazer metade das coisas. Aliás, e sei usar só a coisa mais óbvia do aparelho, né? Mas eu não sei usar as outras coisas. Então, essa história interessante do mundo horizontal é que é uma troca. É o mundo da troca. Não é o mundo, eu sou cabeça branca, sou detentor do conhecimento e minha missão é passar o meu conhecimento para a próxima geração. Isso acabou. É uma troca. Nós estamos no mundo da troca de experiência, da troca de conhecimento, da troca de saber. E o mundo da troca é um mundo que não tem hierarquia. Eu falo assim, quando vou falar para os jovens, não existe mais a palavra senhor, todo mundo é você. Não importa se você tem 80 anos ou se tem 18, todo mundo é você. É o mundo da igualdade. Não tem mais essas diferenciações. A diferenciação é uma coisa do mundo hierárquico. Então, eu acho que a gente depende muito dessa nova geração para poder entender melhor os recursos do mundo moderno e como esse recurso do mundo moderno pode ser muito bom para potencializar o nosso conhecimento e experiência em coisas mais produtivas. Isso, eu acho que a tecnologia, você trouxe uma coisa maravilhosa para a gente, vai nos manter mais produtivos por muito mais anos das nossas vidas. Todas as coisas que nós não podemos ter perda de produtividade, nós podemos ganhar com a boa utilização da tecnologia. E aí a geração Y tem que ser nosso coach. Luiz Felipe, você falou em federalismo, em descentralização, e eu vou citar só o Estado de São Paulo, mas isso ocorre com muito mais ênfase no Brasil. O Estado de São Paulo, na década de 70, tinha 545 municípios, e hoje tem 645. Então, nós crescemos aí em pouco mais, depois da Constituição de 88, 100 municípios aproximadamente. Com isso, criou-se municípios sem a mínima estrutura. E o que ocorre na saúde hoje? Que a descentralização ela se tornou perversa. Por que ela se tornou perversa? Porque ela em si não poderia ser perversa, e não é. Mas acontece que os prefeitos e os políticos dessas pequenas cidades, completamente despreparados para atuar em favor daquela população, e muito menos sem saber qualquer tipo de custo ou condição de fazer aquele serviço, acabam que não se formaram as redes de atendimento nos pequenos municípios. Por quê? Porque o prefeito tem autonomia, é a gestão plena da saúde. Como que nós podemos falar em descentralização? Qual que é a sua receita de descentralização para que não ocorra isso que está acontecendo na saúde hoje? Bem, no livro eu deixo muito claro que a descentralização ela ocorre de dois fatores. Devolver mais poder e autonomia para estados e municípios, mas também devolver recursos, porque senão não funciona. E o que acontece? Que recursos são esses? Na minha visão, municípios vão ter que viver do ISS, do IPTU e do ITR. Não faz nenhum sentido o ITR ser um imposto federal, tem que ser um imposto municipal. A terra está no município. E os estados viveriam do IVA, do Imposto de Valor Agregado. Se transferirmos essas responsabilidades e receitas para os municípios, uma das coisas que vai acontecer, Youssef, é enxugar rapidamente os números dos municípios. Porque hoje 90%, não é 10%, 90% dos municípios brasileiros vivem do Fundo de Participação dos Municípios como sua única receita. Portanto, eles vivem de mesada do governo federal. É que nem
o seu filho que vive da mesada que você dá a ele acha que ele é independente. Ele não é independente, né? Tá certo? Ele vive da mesada do pai. Então, não é independência. Então, independência é poder e receita. Isso vai forçar com que haja, de novo, uma espécie de fusão de municípios. Os municípios vão ter que se juntar até formar uma cidade, ou uma cidade maior, um consórcio de cidades que tenha receita suficiente para financiar as suas atividades. Não adianta ir a Brasília. Hoje, você vai a Brasília, você vê lá muito mais... O prefeito passa mais tempo em Brasília tentando conseguir verba e emenda do que governando a própria cidade, porque na cidade não tem receita, não tem nada, então ele tem que ficar em Brasília, né, passando o pires. Então, a descentralização precisa acompanhar essa grande mudança tributária, das regras tributárias no Brasil. Aí, vamos ter que rever a questão da saúde. Eles vão entender que, às vezes, um hospital que seja um consórcio de municípios vai prestar um serviço muito maior do que ser cioso da sua autonomia e não conseguir manter o bom atendimento. Então, isso muda a cultura. Mudança de cultura tem a ver com mudanças de incentivos do sistema. Se você quer mudar o comportamento das pessoas, você tem que mudar os incentivos do sistema, porque senão o sistema acaba produzindo sempre o mesmo tipo de pessoa. Então, a descentralização do poder e da receita vai mudar muito essa história do município ser cioso dos seus poderes. Porque uma coisa é ser cioso do poder com o dinheiro dos outros. Outra coisa é você ser cioso do seu poder com o seu próprio recurso. E isso vai mudar radicalmente a forma pela qual a política de saúde será feita no Brasil. Aí demanda uma reforma tributária ampla e bem mais difícil de realizar, né? Ela é mais difícil em termos, porque é o seguinte, de novo, se você pegar densidade eleitoral, isso é do interesse dos grandes estados, das grandes cidades, não é do interesse dos pequenos municípios, que tem uma irrelevância muito maior no Congresso Nacional. Portanto, eu acho que é muito mais um presidente da República dar um prazo para que isso ocorra. Nada como um prazo. Se a gente falar que isso vai acontecer nos próximos 10 anos ou 8 anos, no fim do meu mandato, então aí as expectativas começam a se alinhar e essas coisas começam a ocorrer. O que não dá é para fazer as coisas de sopetão, porque aí você cria uma revolta contra o sistema. Então, as mudanças precisam ser graduais, para as pessoas se adaptarem à nova realidade. A Petrobras, o orgulho nacional, tinha nas suas regras, o melhor programa de compliance do Brasil. E aconteceu o que nós estamos vendo. Já vimos tudo aí. Qual que é o seu diagnóstico do que aconteceu em cima de uma empresa com ação na Bolsa de Valores, regulada pela CVM, e com um programa de compliance completamente no up-to-date de tudo aí, né? Eu sempre acho que companhias funcionam quando o propósito da companhia é muito claro para todo mundo, tá certo? Então, o problema da Petrobras é que não continua sendo um braço político. E um braço político de uma empresa, o seu foco final não está no aumento da produtividade, no lucro, está em usar aquilo como um gancho para se fazer política. Eu acho que não é a regra de compliance que resolve a questão da corrupção. É a prática, é o foco. Então, o que o governo faz, que, a meu ver, é errado? Empresas, por isso que eu acho que empresas como Petrobras devem ser privatizadas, porque a função daquela empresa é prestar o melhor serviço, né, para o país e não servir aquilo como um cabide político. É o problema do BNDES. Eu não entendo por que precisa existir o BNDES. Eu não entendo por que a gente não pode ter linha para os bancos, que determinada percentual dos bancos tem que ser emprestado com juros subsidiados, que é definido por política nacional em orçamento, quanto vai ser. Por que não pode ser uma coisa muito mais clara e os bancos vão competir por isso? Por que precisa ter um banco público para se fazer isso? Então, e não se esqueça que o dinheiro subsidiado, por exemplo, de um BNDES, né, custa quase 3% do PIB. É uma das coisas que mais impacta a taxa de juros no Brasil. Porque, na verdade, era um banco que pegava dinheiro no mercado até pouco tempo, a 10%, 11%, emprestado, e emprestava e repassava 6%. E quem pagava esse delta somos nós como sociedade. As coisas não são claras. Então, ao meu ver, não é só a boa governança no papel. Nós precisamos ter a boa atitude. Enquanto você está sendo indicado politicamente, enquanto você tem uma influência política, a empresa não vai ter como foco maior
a sua atividade fim, mas sim fazer o jogo das pessoas que colocaram lá. Eu vou dar um exemplo importantíssimo dessa mudança, de como uma coisa absolutamente técnica no governo muda a atitude e o resultado da política pública. Política monetária. Voltando lá nos anos 80, como é que era política, como é que decidia-se taxa de juro no Brasil? Existia uma reunião do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional juntava político, militar, banqueiro, empresário. Era uma fauna, né? E aí se juntava aquela fauna, e aí tinha uma discussão, especulação, que cada um ia votar, como ia pensar, quem tinha informação secreta para saber como é que ia ser a taxa de juros e tal. Aí reunia-se em Brasília com o presidente da República e pronto, a nova taxa de juros estava sendo divulgada. Aquilo criou uma volatilidade nos mercados financeiros gigantesca. Cada reunião antes do Conselho Monetário Nacional, bolsa, mercado, tudo agitava, entrava num maremoto, né? Aí o que aconteceu? Criaram o Banco Central. Um Banco Central liderado por uma diretoria absolutamente técnica. A única escolha política é o presidente da República, que escolhe o presidente do Banco Central. Todas as reuniões são atas publicadas imediatamente após a reunião, dizendo o voto de cada um dos diretores e por que cada um votou daquela forma. O que aconteceu? Nós trouxemos paz, serenidade para a política monetária. Desde então, nunca mais teve especulação, volatilidade, porque começou a ser feito de uma forma profissional, de uma forma regrada e de uma forma que não tinha mais surpresas. Você tirou o elemento surpresa com a questão da tecnicalidade do banco. E eu acho que com o Banco Central dá para fazer em várias outras coisas, inclusive na Petrobras. Parte disso, né, Youssef, é que a volta de uma atitude profissional na empresa fez a ação pular de 4 para R$24 em pouco, ou R$14 em pouco tempo. Ou seja, então, o que mudou nada. A regra de governança é a mesma. O que mudou é o propósito do gestor da empresa e não deixar aquilo ser mais usado como um trampolim político e de repasse de recursos públicos. Um Pedro Parente vale muito mais para nós que o Pedro Barusco, né? Com certeza. A pergunta agora é do João Romitelli. Somos da mesma geração e tenho a mesma inquietação. A pergunta é: como viabilizar uma candidatura como a sua? É possível entrar na política? Olha, a melhor forma de entrar na política, eu vejo, é quando você entra de peito aberto para discutir as coisas como elas são. E o que eu acho é que isso é o que está de acordo com a sociedade. Se a sociedade acha que essa discussão franca, aberta, transparente é o que nós precisamos, ótimo, eu vou ser eleito. Se a sociedade acha que não é essa, que é outra coisa, não, nós queremos um pouco do esquema anterior, porque senão o que vai acontecer com o meu negócio, com a minha família e tal, aí tem que ter outra escolha. A beleza da democracia é a escolha. Então, eu estou me colocando como um candidato que eu quero discutir essas mudanças de valor que a sociedade precisa fazer. No estado de São Paulo, por exemplo, eu acho que nós precisamos olhar para fora. São Paulo, como é o primeiro lugar dos estados, como é o estado mais bem gerido, se nós ficarmos nos comparando com os outros estados do Brasil, nós estaríamos apenas contentes em ser o campeão da Série B do futebol. Se você quer disputar a Liga dos Campeões, você tem que olhar outros indicadores. E se a gente pegar os indicadores do OECD e comparar com o Brasil, com São Paulo, nós estamos ruins. Nós estamos ruins em vários deles. Nós estamos ruins em educação, nós estamos ruins em infraestrutura, nós estamos ruins em complexidade do sistema tributário, no ambiente de negócio. Então, tem muito o que melhorar. Então, o que eu estou dizendo é, vamos tentar mudar esse olhar para fazer com que São Paulo, abrindo-se para o mundo, reinserindo São Paulo nas cadeias globais de valor, nós vamos começar a fazer uma transformação no Brasil, não só no estado de São Paulo. No Brasil, porque São Paulo continua ainda a ser, né, o estado mais poderoso economicamente. E nós temos que dar exemplo. Se nós conseguirmos dar esse exemplo de resgate da competitividade, da produtividade, do Brasil capaz de competir internacionalmente, eu acho que nós vamos ter um novo Brasil que pode se iniciar por essa transformação do estado de São Paulo. Agora, se a gente acha que São Paulo tem que continuar sendo
o que eu brinco aqui, que nós estamos aqui perto do Brasil da Fiesp, do subsídio, do protecionismo, né? Então, tem outros candidatos que vão representar isso. E essa vai ser uma escolha do eleitor. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter coragem para fazer essa mudança. Agora, se na hora do silêncio do voto o eleitor é de verdade essa vontade, ou se no fundo não é uma vontade de verdade, é uma vontade para conversar em coquetel, jantares, churrasco com os amigos, mas na hora do vamos ver, nós vamos fazer uma outra escolha, é uma outra escolha. E minha vida não muda em nada, eu volto a fazer as coisas que eu faço. Aliás, eu digo mais, entrando para a vida pública, pessoas bem-sucedidas só têm ônus, não tem nenhum bônus. Então, é realmente uma coisa que é um sacrifício, e não só para você como pessoa, para a sua família também, né? Você tem um grau de exposição muito maior. Então, é realmente um ônus. Mas eu acho que nós estamos num momento em que todo ônus é, para mim, absolutamente aceitável em detrimento do que pode vir a ocorrer no Brasil se nós não fizermos esse esforço de engajamento de mudança do país em 2018. Próxima pergunta é do Luiz Carlos Brito. Como você vê o sistema de financiamento político eleitoral que está sendo aprovado pela Câmara e como você enxerga isso aí na evolução e lisura do processo eleitoral? Eu sou totalmente contra o financiamento público. Acho que os partidos têm que justamente convencer os seus filiados e a sociedade que eles são os melhores representantes, que o dinheiro tem que ser dado pela sociedade. Agora, eu também acho que a empresa pode financiar a campanha. Eu não sou desses que demoniza o financiamento de pessoa jurídica. Eu acho que pessoa jurídica pode financiar a campanha com limite. A gente tem que determinar um teto, que seja um limite baixo. Eu diria, sei lá, você pode falar em São Paulo R$1 milhão por esses CNPJ. Você pode fazer uma coisa assim que eu acho importante, porque empresas jurídicas sim têm interesse. Agora, não pode ser um interesse que distorce o jogo eleitoral. Né? As doações que nós vimos dos grandes doadores é uma coisa que distorce o jogo, porque praticamente você consegue, entre aspas, comprar uma candidatura por tanto dinheiro que aquela candidatura possa ter. Então, aí está errado. Mas eu acho que doação, financiamento de campanha eleitoral tem que ser pessoa física e pessoa jurídica com limite e transparência, porque, no fundo, é o cidadão que determina os seus candidatos e dos seus candidatos quem os governará. E um outro aspecto também é a questão que, em política, se faz o que a gente fazia lá atrás, na loteria esportiva, né? Jogar triplo, né? Só podia ganhar um, empatar ou ganhar o outro. É isso mesmo. Você tá, quer dizer, não se pode, eu acho que tem que ser proibido, você contribuir para todos os candidatos. Né? E outra coisa tem que escolher um lado. E a outra coisa ruim, isso não é o fundo, esse é o fundo eleitoral que a gente está falando, que foi esse 1,7 bilhão que foi aprovado agora. Mas tem um outro, que é o fundo partidário, que são 820 milhões de reais que os partidos recebem. Isso é outra coisa que provoca distorção. Por que o número de partidos no Brasil aumentou dramaticamente? Por causa do fundo partidário. É o maior incentivo para se criar um partido político. Você criar um partido político, você vai receber 1 milhão, 2 milhões por mês, né, só porque você é um partido político existente. Então, assim, isso ajudou a proliferação do número de partidos no Brasil, que causou enorme dano também à política, por causa dessa fragmentação de interesse, e isso acabou criando o que a gente chama do presidencialismo de cooptação ou de coalizão, como cada um escolhe a terminologia que deseja, mas é fruto do aumento do fundo partidário. Quando o fundo partidário era 100 milhões, 150 milhões, nós tínhamos no Brasil 10 partidos. Agora que é 800 milhões, nós temos 35 partidos. E vai para 200 partidos, vai para não sei quantos partidos se a gente aumentar o dinheiro do fundo partidário. Não se esqueça que o imposto sindical era 2 bilhões de reais. Existem no Brasil 16 mil sindicatos. A gente pode ter 16 mil partidos políticos se amanhã você começar a aumentar brutalmente o dinheiro do fundo partidário, porque é um incentivo a criar novos partidos. Eu vou retornar à reforma da Previdência e fazer a seguinte pergunta. Hoje, 39% daqueles 37% do PIB que é arrecadado é para a Previdência Social. E nós temos o 8% da folha de pagamento que onera a empresa, é um pagamento para o trabalhador, mas o trabalhador não pega, não tem esse direito. É dele o dinheiro, mas ele não tem esse direito. Ele tem o dever de emprestar esse dinheiro para o governo
para ele fazer o que bem quer, e, a uma certa hora, esse trabalhador vai receber com os dividendos, vai receber essa gorjeta. Hoje, por exemplo, pouquíssimos trabalhadores trabalham numa empresa só e recebem os 35 anos lá na frente, quando se aposentam. Então, eu vejo que esse dinheiro do Fundo de Garantia é um absurdo. É o governo pondo a mão no nosso dinheiro novamente. Nós, como empresas, pagamos o nosso trabalhador e ele não recebe. Ou seja, onera dos dois lados e o governo é que sai. Você já pensou em alguma coisa que envolvesse isso aí? Eu sei que isso não é conversa eleitoral, que é muito mais... Mas nós não estamos em conversa eleitoral ainda, entendeu? O que você pensa sobre isso? Então, o ponto, né, Youssef, que essa é uma das distorções de milhares de distorções que nós temos no sistema, né? Quer dizer, o FGTS é remunerado muito abaixo de qualquer taxa de CDI de mercado, que é a coisa mais conservadora, né? E outras vezes mal investido, né? Porque você imagina os fundos de Petros e Previ, o que vai acontecer quando essa turma se aposentar e ver que esse dinheiro foi embora em investimentos que não deram o retorno esperado, né? Então, isso vai afetar a vida dessas pessoas, ou seja, nós estamos numa situação muito grave. Agora, isso é em tudo, e até as coisas que funcionam. Por exemplo, por que nós temos a contribuição patronal ainda? Nós temos, por exemplo, o Sistema S, que eu acho ótimo, Senac faz muita coisa boa, mas, pô, é o valor de 3 bolsas família. Isso não está pactuado na sociedade. E a gente não discute. Então, eu acho que, por isso que eu digo que a renovação política é isso, é trazer essas questões e discutir. A gente pode até chegar à conclusão que nós queremos financiar o Sistema S, mas isso tem que estar no orçamento. O problema é o que não está no orçamento. Nós temos bilhões, centenas de bilhões de reais que não estão no orçamento, esclarecidos de forma transparente. Isso causa enorme distorção. Todo mundo fala, o Senac é bárbaro. Eu sei que o Senac é legal, é bárbaro, mas você sabe que custa 3 vezes o Bolsa Família? E que nós é que pagamos? Então, todo mundo pode ser sócio lá. Por que só a turma da indústria, do comércio pode ser? Então, nós todos somos, né? Porque nós somos todos contribuintes desse clube que a gente não frequenta, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essas discussões de verdade. E eu acho que uma boa oportunidade para ter uma discussão de verdade são as eleições. As eleições, a gente tem que discutir essas coisas. Porque, no fundo, são essas distorções que eu digo que causam esse monstrengo que nós temos do Estado brasileiro, que a gente não sabe mais nem sequer discernir o que é relevante, o que é relevante, o que não funciona, o que não funciona. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que, para mim, é um exemplo, e eu posso dar milhares, mas eu vou dar um que é um dos mais chocantes. Vocês todos se lembram, de novo, nos anos 80, a lei de informática, né, que proibia importarmos qualquer equipamento eletrônico, era tudo proibido, tinha que tudo vir de contrabando e tal. Bom, nós todos temos a impressão que a lei de informática acabou. Sim, ela acabou, porque abrimos o mercado. Mas ela não foi revogada. Ou seja, ela continua a receber subsídio do orçamento da nação, uma lei que nem existe mais. Então, existem tantas distorções desse jeito, de mau uso do dinheiro público, porque nós não temos critérios de avaliar programas, de saber o que está funcionando ou não. Vocês já viram algum deputado votar o fechamento de um programa público? Não existe. É só para aumentar mais gasto. Porque a gente tinha que estar fechando os programas que não funcionam e dobrando a verba naqueles que funcionam. É assim que deveria funcionar. Então, essa falta de critério tem a ver com essa mentalidade clientelista que construiu o Estado brasileiro. Eu vou voltar um pouquinho para a política partidária. O PSDB, partido ao qual você é filiado, tem no seu programa o parlamentarismo como meta. E só que depois de 93, que nós lutamos pelo parlamentarismo, naquele plebiscito, não se falou mais em parlamentarismo. Qual a sua posição e o que você vê como luta pela frente? Claro que... Bom, o parlamentarismo até chegou aí, no meio dessa reforma política, a ser cogitado agora como uma grande mudança do sistema de governo. Eu acho que o parlamentarismo tem chance, sim, de ser aprovado nos próximos anos, pelo seguinte, porque nós descobrimos que o presidencialismo, cada vez que você tem uma crise de governo, vira uma crise de Estado. E cada vez que é uma crise de Estado, é um trauma resolver
a crise política. E que no parlamentarismo, não. Uma crise de governo é uma crise de governo. Você derruba o governo, aí entra um outro governo e as coisas continuam a funcionar. Só que para o parlamentarismo funcionar, nós precisamos de duas coisas fundamentais antes de aprovar a emenda do parlamentarismo. A primeira é o voto distrital misto. Por que o voto distrital misto? Porque nós temos de ter esse deputado que presta contas para a sua base, né, para o seu distrito eleitoral, e nós precisamos ter o fortalecimento dos partidos políticos. Não existe regime parlamentarista com partidos frágeis. Isso fará com que os governos caiam numa constância incrível. Então, nós precisamos primeiro mexer na regra do sistema eleitoral, para ter um sistema capaz de ter um bom parlamentarismo, né? Eu acho que esse é um ponto. E a segunda coisa importante nessa mudança do sistema de governo, nós vamos ter que ter um número muito menor de partidos políticos. Não dá para ter um parlamentarismo com 25 partidos. Então, nós vamos ter que criar um sistema que vai reduzir também o número de partidos, porque isso é fundamental. E um último ponto importante, o regime parlamentarista só é estável quando se tem uma burocracia qualificada e estável. Porque muda o governo, mas a burocracia de qualidade mantém as políticas públicas andando, a continuidade das políticas públicas. Isso vai ser um outro esforço que nós vamos ter que mudar, porque hoje, no nosso sistema de governo, nós temos 30 mil cargos de confiança. Para vocês terem uma ideia, cada vez que muda um primeiro-ministro na Inglaterra, mudam-se 240 cargos, né? O nosso é 30 mil. Então, nós vamos ter que ter uma burocracia estável, muito bem qualificada, para poder continuar as boas políticas públicas, mesmo em mudança de governo. Então, burocracia forte, redução do número de partidos e voto distrital misto são condições que precedem a aprovação da emenda do parlamentarismo. Se aprovarmos o parlamentarismo antes de construir essas bases, o nosso parlamentarismo não vai funcionar. Vai ser igual ao 64. Vai ser igual ao 64. Que eu não me lembro, diga-se de passagem. Você leu. Bom, alguém quer fazer algum pronunciamento? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu não tenho mais perguntas aqui. Ninguém? Então, só me resta aqui agradecer o Luiz Felipe e falar, olha, se você quiser fazer as suas considerações finais, por favor, esteja à vontade. Bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui no encerramento do Conecta Saúde. Eu acho que saúde é uma questão fundamental. Eu gostaria muito de, quando mais à frente eu começar a entrar nessa história de propostas de governo, saúde é algo que nós temos de mudar muito, a gestão da saúde, dos recursos da saúde. E o que eu gostaria mais de contar com o apoio de vocês é nessa parte do diagnóstico. O que é possível mudar dentro das regras atuais e que regras nós precisamos mudar para que essa saúde funcione melhor. Como que nós podemos ter uma simbiose muito mais próxima do setor privado e setor público para melhorar a qualidade da saúde. É evidente que com o Estado, numa situação que nós estamos no Brasil, os Estados praticamente falidos, nós não vamos conseguir melhorar a saúde pública só com recursos públicos e meios públicos. Nós vamos precisar dessa parceria com a iniciativa privada. Portanto, eu gostaria muito mais à frente, eu vou cutucar o Youssef para fazer outras reuniões, e o Barbero também, para a gente poder reunir ideias e propostas nesta área de melhoria do atendimento de saúde pública. E uma coisa que me preocupa muito, como eu disse, é como tirar as atividades meio, não só da Secretaria de Saúde, como educação, etc., para a gente ter foco no que precisa, que é oferecer uma saúde melhor aos paulistas. Então, eu agradeço muito a todos vocês e, como cidadãos, por favor, se mobilizem para que 2018 nós não caiamos mais uma vez no conto do vigário, do populismo, porque isso será uma tragédia para nós e para as próximas gerações. Então, muito obrigado e que vocês continuem firmes na defesa do Brasil e das mudanças que precisamos. Obrigado. Obrigado, Luiz Felipe. Antes de passar a palavra para a Karen, para fazer o encerramento do nosso evento, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e agradecer aos nossos colaboradores, agradecer à Comissão Científica do Conecta Saúde, do segundo Conecta Saúde, e dizer que para nós foi um prazer muito grande recebê-los aqui e realizar esse evento que é muito, muito importante para nós.
Muito obrigado e uma boa tarde a todos.